pessoal, tudo bem com você? Como é que você tá? Tudo jóia? O meu nome é Oswald Faria e esse é o programa Testemunhar. Um programa onde as histórias, os testemunhos que são contados aqui são a comprovação da transformação de Deus na vida das pessoas. E nesse momento estou muito contente de estar aqui com uma pessoa que eu não tive o contato anterior, né? A gente gravou com o Joãozinho esse tempo atrás aí, mas é um cara assim que, pelo bate-papo que a gente estava conversando nos bastidores, é uma pessoa assim, um jovem que tem muita história para contar. E eu tô sabendo aí que ele tem um testemunho forte aí relacionado à comportagem. Para quem não sabe o que é comportagem, nós vamos aprender logo logo aí. E aí, Nicolas, tudo bem com você? Deus veio, Como é que prazer em você conhecer. tá? Tudo jóia? Você dá suas credenciais aí, cara. Então, Zé, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, né? Um prazer muito grande estar aqui no podcast aqui, né? Testemunhar. E vou orar aí para que seja uma benção aí para e alcance muitas pessoas, né? Amém, boa. E, bom, meu nome é Nicolas, né? Eu nasci lá em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Não sei se alguém conhece, você conhece? Ah, então você é da praia, então. Sou da praia. Você Ah, conhece então, né? você é moreninho, pô, queimado do sol, né? Isso, é bem queimado do sol, né? Mas eu nasci em São Sebastião, fui criado em São Sebastião, mas atualmente eu moro lá no NASP, em Engenheiro Coelho, e atualmente é onde eu estou estudando, e atualmente eu moro lá, E para em quem Engenheiro não Coelho. conhece o NASP, o que é o NASP, O pra galera? NASP é o Centro Universitário Adventista, é uma universidade que faz parte da rede Adventista de Educação, e lá tem as faculdades, né, tanto faculdade de Teologia, de Direito, e entre outros cursos, e ali é onde as pessoas também, além de elas melhorar na parte acadêmica, né? Se desenvolver na parte acadêmica, elas também aprendem um pouquinho sobre a palavra de Deus, né? E elas têm a oportunidade de crescer também espiritualmente, né? Então, o NASP é uma rede de educação adventista, faz parte da igreja adventista, né? E atualmente tem três campos, né? Campus, Campos, né? quem é plural. Três campos. O primeiro é na São Paulo, né, onde fica em Capão Redondo. O segundo campus fica em Engenheiro Coelho. E o terceiro campus fica em Hortolândia. Aqui do lado, né? Isso, aqui próximo aqui de Campinas, Pertinho né? aqui. E aí eu moro no campus 2, que é em Engenheiro Coelho, onde atualmente estudo e onde atualmente eu moro no regime do internato. E lá vem muita gente, ô Nicolas, de vários estados, sim ou não? Sim, muita gente de vários estados, gente de outros países também que vem ali para aproveitar para estudar, né? E mora ali. A gente tem acesso a várias culturas, né? Isso que é legal do NASP. E aí você aprende as culturas, conhece muitas pessoas legais de outros estados, né? E você aprende muitas coisas. Isso é muito legal do NASP. E hoje você, pelo que a gente estava conversando, você é estudante na área de teologia, está no último ano, é isso? Não, eu tô no segundo ano, Está no segundo né? ano? Isso, eu vou passar pro terceiro ano que vem, né? Olha que Ano que vem eu vou estar legal, no hein? terceiro ano de Já teologia. está tendo experiência já de estar ali na linha de frente, nas igrejas, né? Isso, tenho estágio aqui em Campinas, né? E aí Legal. eu tive a oportunidade de fazer estágio ali na Igreja do Sul América, né, um grupinho ali. E foi uma experiência muito bacana, muito legal e vou levar pro resto da minha vida, né? Eu também estou estudando, eu estou cursando na área Que de legal. análise de sistemas, TI. TI, né, o famoso Uhum. TI, mas ainda confesso que eu estou bem ansioso para começar a ter algum Uhum. estágio, né, para poder realmente pegar Você tá em que ali. ano? Eu vou para o segundo semestre Seu agora, mas semestre? assim, Ah. são 5 semestres só. Uhum. E é o que tô louco assim para chegar mesmo, entrar e porque eu já estudo já há um tempo já, né? Então a gente Que quer legal. trabalhar o que a gente Uhum. estuda, né? E é uma área muito relevante, né? Relevante. Muito Hoje em dia é importante, né? E bem requisitado aí, né? requisitado, né? E aí a gente isso disse agora na pandemia, né? Muitas pessoas, né? Nossa, cresceu demais, cara. Ou utilizando lives, né? Utilizando aí os recursos tecnológicos para pregar o evangelho e alcançar as pessoas, né? Enquanto a galera fica perdida naquela tela preta cheia de código, eu piro naquelas telas. Verdade. Mas Mas, bom, legal. ô Nicolas, que legal que você falou que você é lá de São Isso, Sebastião, litoral norte de região São Paulo. praiana. Isso, Eu já fui pra lá, cara, algumas vezes, São Sebastião. legal. Inclusive agora, o Uhum. mês passado eu tava em Ilhabela, Oh, de poxa, frente ali, cara, né? Cara, legal. eu tive uma, como é que eu posso falar assim? Um, um momento muito ruim, cara, Uhum. ali devido à balsa. Porque pra ir, Fila? nossa, você é louco, cara. Pra ir demorei 1 hora e meia. Aham. Beleza, né? Tal, tô entrando. Mas pra sair da ilha, eu demorei 3 horas na fila. Até assim, do percurso até chegar na balsa, né? Aí teve um amigo meu que disse que demorou 7, porque Nossa. tava ventando demais, e eles Uhum. diminuíram a quantidade de veículos na balsa para não tombar. Eles têm todo um Sim. procedimento para isso, Uhum. né? Mas, cara,
Aí depois eu acabei vindo para São Sebastião mesmo Uhum. e não pude aproveitar muito porque no último dia estava ventando demais, começou a formar tempo de chuva. Mas é uma região muito bonita, uma região muito legal, assim, das vezes que eu já passei lá. E você mora lá, até que idade você morou lá? Então, eu nasci lá, né? Como eu falei, nasci e eu morei lá até os meus 20 anos. Até meus 20 20 anos. anos. Se não me engano, eu de cabeça aqui, 20 anos. E ali é onde eu estudei, a maior parte, me desenvolvi também, minha família toda é de lá também. E aí depois eu fui embora, fiquei um ano comportando, né? Depois a gente vai explicar o que é comportagem, né? Aham. E aí eu fiquei um ano comportando, depois eu me mudei para Engenheiro Coelho, né, onde atualmente eu estou. Mas ali foi uma experiência muito legal, é uma cidade muito boa, muito. É, falar que fui muito privilegiado, né? É. Ter lá, que é uma cidade muito gostosa, né? Bem tranquila também, Cara, e é bonita as belezas naturais. Tem alguns desafios, né? Questão da fila, né? sim, Mas. Questão para ir para Ilha Bela, né? Mas isso aí é de menos, né? Mas é um lugar muito bom, gostoso e eu tive a oportunidade de viver lá, né? certo. Cara, deixa eu te perguntar, cara, quantas vezes você já foi pra praia, cara? Hã? Quantas vezes você já foi pra praia? Você tem noção? Ixi, cara, eu não tenho noção, velho. Porque eu fico pensando assim, cara, eu gosto de praia. Se eu moro perto da praia, acho que eu vou todo dia pra praia. Sério? Ixi. Aí Cara, tem. eu vou falar uma coisa, cara. É assim, quando você morar em São Sebastião, se um dia você tiver essa oportunidade, cara, é assim, meio que enjoa um pouco, A sabe? galera fala mesmo que eu. Enjoa. Tipo, igual eu mesmo. Quando eu morava em São Sebastião, nossa, cara, eu ia só final de semana. ah, Tinha vezes que eu não queria muito, tava muito afim e tal, né? Porque assim, não tem essa novidade, porque você mora lá já, né? Você já É, vive com o ambiente, né? sim. Mas o engraçado é que quando eu fui embora de São Sebastião, e eu fui morar atualmente morando em outra cidade, né? E aí quando você passa as férias lá, cara, aí você fica meio naquela bad, assim, né? Poxa, poderia ter aproveitado mais, Ah, né? E aí é? todo dia faço uma caminhada na praia, né? Sempre Aí, ó. quando eu vou visitar. Tá vendo? Passa Então, a vida inteira na praia, aham, depois, quando se afasta um pouquinho, sim. sente E saudade, eu né? tinha uma vida lá também, né? Tipo, Sim. estudava lá, eu estudava, além de tudo, trabalhava também. Eu tinha a oportunidade de trabalhar em São Sebastião. Então, não tinha muitas vezes, não tinha muito tempo para ir todo dia na praia, né? Mas assim, mas sempre quando eu vou visitar lá, voltar para visitar meus pais, né, e meus parentes, aí eu sempre todo dia ali vou dar uma caminhada, né, dar um mergulho lá Que também, legal, é bem cara. legal. Mas conta aí, ô Nicolas, como é que foi tua infância lá, cara? Você Uhum. tinha muitos amigos? Você era um menino peralta? Você era bem calmo? Como é que era como é que foi sua infância lá? Então, a minha infância em São Sebastião foi muito boa, né, assim, resumindo tudo, mas eu só era um menino assim, tipo, tinha muita energia, né, gostava muito de brincar, de correr, né, mas também era muito meio tímido, assim, conversar com as Ah, pessoas, é? né. Igual na escola mesmo, tinha momentos que eu ficava muito quieto, né, tinha momentos que eu estava ali com alguns amigos também, né, me divertia jogando uma bola também. Mas, assim, minha infância foi muito boa, foi muito tranquila, né? Eu tive boa educação com meus pais, né? Meus pais, agradeço muito a eles por eles terem me educado muito bem, né? Eu tive amigos, assim, tive poucos amigos, né? É aqueles amigos que você Amigos pode bem contar mesmo, íntimo, né? próximo, né? De ir na sua casa, tudo, né? Sei. Tinha muitos colegas, né? Tipo, pessoas que você convivia na escola, né? Convivia na sala de aula, né? Mas amigos que tinha ali próximo de você eram poucos ali, né? Tipo, de ir na minha casa, né? De estar ali comigo, convivendo comigo, né? Sim. Mas eu sempre fui um cara, assim, de muito de família, sabe? Muito de família, de estar junto com meus pais, com a minha mãe. E, e esse era eu aí quando era pequeno, né? Mas de lá pra. Que nem hoje você cursa Teologia. teologia Uhum. no NASP, Engenheiro com ele. Isso. Eu sei que para você chegar a essa decisão, primeiro você, algum dia na sua vida você teve que ter um contato Uhum. com a Bíblia, Isso. né? Como Uhum. é que foi assim? Quando que você começou a se interessar por aprender mais de quem era Deus, quem era Jesus? Uhum. Você lembra? Então, eu comecei a frequentar a igreja, na verdade eu considero adventista de berço porque quando a minha mãe era católica, mas minha mãe e meus pais, na verdade, né, minha mãe e meu pai, eram católicos, mas é aqueles católicos que não eram muito de ir para a igreja, né? Ah, Tem esses católicos, eu né? Tipo, sei. Tem porque os uma católicos, maioria. diferente que os evangélicos, eles não têm
o hábito, assim, de ir para a igreja toda hora, né? Tipo, todo domingo, né? Enfim. Meus pais eram católicos, quando eu perguntar a religião, eles falavam que eram católicos, mas eles não eram muito de ir para a igreja. Acho que já tem muitos que falam que eu sou católico não Não praticante. praticante, Eu exatamente. ouço Esses eram meus muito, pais. eu ouço muito isso. Eles eram meus pais. E aí, o meu pai, ele, uma parte da família dele, né, a irmã, prima, né, são adventistas, né, são da igreja adventista. E aí a minha mãe, ela teve a oportunidade de conhecer a igreja adventista ali, na época eu tinha 2 anos, e na verdade tinha antes, mas só que minha mãe, ela começou a frequentar a igreja adventista quando eu tinha 2 anos de idade, né. E ali eu comecei a frequentar a igreja, né? Desde pequeno, meu irmão começou a me envolvendo em cantar em coral, né? Olha Infantil, que legal. coral jovem também. E só que assim, eu desde criança estava ali na igreja, mas só que eu confesso para você que não era minha vontade estar na igreja, né? Eu não tinha tanta vontade de estar na igreja, estar me envolvendo. Eu me envolvia direto com coral porque tinha meus amiguinhos da igreja, E né? porque você tinha muita energia, né? Energia, exatamente. Eu gostava de me envolver no coral, mas não Certo. gostava de estar ali na igreja, ouvir o pregador, né? Eu achava meio entediante, né? Ah, mas isso E os aí meus pais, minha mãe me obrigava. Meu pai, assim, meu pai viajava, meu pai não é adventista, né? Meu pai não é de nenhuma religião. O meu pai, ele viajava muito, né? Ele viajava muito para fora, para o exterior, e ele ficava meses fora. Meu pai, ele é marinheiro, né? Nossa. Ele era marinheiro e ele viajava muito fora, né? E aí minha mãe, como eu não podia ficar em casa porque eu era pequeno, minha mãe me levava para a igreja, né? E aí eu tinha que ir com ela, com meu irmão também, né? E aí me conveio assim, né? Tipo, indo pra igreja forçado, né? Aham. Só que aí quando eu tinha uns. Aí eu me batizei com 8 anos de idade, né? Batizei em setembro de 2009. Você se batizou? Me batizei. Ó, sim. Porque assim, eu me batizei porque quando eu vi o meu pai, a minha mãe e o meu irmão se batizando, Ele te despertou um me interesse. despertou um interesse, exatamente, né? Uhum. Eu vi que, poxa, eu via todo o pregador falando, nossa, tem que se batizar, né? E, cara, eu falei, não, se meus amigos também se batizaram, eu também quero batizar, né? É, Eu quero ali mergulhar ali nas águas, quando a né? gente é criança, a gente pensa, vamos nessa vibe aí também, Sim, né? a gente quer ir junto com os amigos, né? Onde os amigos foram, igual meus amigos a parte da igreja, a escola sabatina, infantil, eles todos eram batizados, foram batizados. E eu queria ser batizado também. Cara, 8 anos de idade, você tinha esse pensamento. Cara, eu Tinha. com 8 anos de idade, eu tava correndo no estacionamento da igreja quando eu ia com meu pai. Cara, eu Meus imagino. pais, por ser católicos, né, eles Uhum. começaram a frequentar uma denominação, e aí eu também não curtia, cara. Eu ia lá e era entediante ficar lá dentro, ouvindo o sermão e tudo mais. Uhum. Aí, às vezes, meu pai ia lá fora, eu falava, pai, vou no banheiro. Ele falava, tá bom, vai lá. Aí eu saía. Aí o meu Tá irmão, fugida, né, de aí idade. o meu irmão, que é um ano mais novo que eu, falava assim, Aham. pai, quero ir no banheiro. Aí ele falava, vai. Só que aí o que acontece? Eu ia e ficava esperando meu irmão. A gente ficava correndo no estacionamento brincando, sabe? Uhum. Mas assim, realmente com essa idade a gente não tem muito interesse em ficar olhando o pastor. Eu mesmo não tinha esse interesse, né? Mas aí com 8 anos você então viu Sim, a sua família, os os amigos, amigos foram sendo batizados e eu queria falar, poxa, eu quero ser batizado também, né? ué. Eu lembro que eu incomodava o pastor da época, né? Ah, Incomodava o pastor, poxa, pastor, eu quero ser batizado e tal. E aí um dia ele marcou meu batismo, foi em setembro, não lembro o dia de cabeça, mas lembro que foi em setembro de 2009. E sim. aí eu fui batizado. Inclusive quem me batizou foi o pastor Samuel Bento, que é o pastor lá da Associação Paulista Oeste, Já manda um abraço pra ele, presidente né? da Associação Paulista Oeste. Um abraço, pastor, se você estiver acompanhando. E ele me batizou, né? E aí, beleza, aí eu comecei então ali, né? Batizei e tal. Só que mesmo eu sendo batizado, eu não tinha tanto uma intimidade com Deus e não tinha intimidade com a Bíblia, né? Sim. Não tinha intimidade com a Bíblia e, consequentemente, não tinha uma intimidade com Deus, né? E, e aí eu lembro que com 12, 13 anos de idade, não, perdão, acho que com 14 anos de idade, 14 anos de idade eu lembro que eu tava no meu quarto, né? Eu lembro eu lembro que desde pequeno, né? Acho que a maioria das pessoas que cresceram dentro de um ambiente de uma igreja. Eu lembro que eu cresci bastante ouvindo minha mãe falando também para mim muitas vezes, meus pais falando, né? Que um dia Jesus vai voltar e vai acabar com todo o sofrimento na Terra. Amém. E eu lembro que quando eu estava com 15 anos de idade, eu estava triste, não sei por não lembro que situação que era, eu estava meio triste assim, né? E eu lembro que eu estava no meu quarto e eu peguei a Bíblia que eu ganhei da minha mãe,
que era uma Bíblia de desbravadores, né? Os desbravadores para quem não conhece, é um ministério da igreja, né? Onde eles acampam, né? Com jovens, né? É um ministério muito abençoado, né? E eu lembro que eu tinha uma minha Bíblia dos Bravadores, que minha mãe me deu de presente quando eu era pequeno. E eu lembro que abri um texto. E esse texto era 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Onde, e eu lembro que eu estava perguntando para Deus, Deus, o Senhor falou que se quando o Senhor voltar, eu ouvi várias vezes as pessoas pregando que quando o Senhor voltar, Jesus Cristo voltar, vai acabar com todo o sofrimento na terra. E eu quero te perguntar, Senhor, por que o Senhor ainda não voltou? Olha Né? só. E aí eu lembro que abri na Bíblia a passagem 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, onde diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam ser demorada, mas pelo contrário, ele é longano para convosco, não querendo que nenhuma pessoa pereça, mas que todas as pessoas cheguem ao arrependimento. Né? Olha que Então verbo ali eu maravilhoso. entendi que Jesus ainda não voltou para acabar com todo aquele sofrimento, tanto meu sofrimento, mas de pessoas, entes queridos, pessoas que estavam ao meu redor, porque tem pessoas que ainda não estão preparadas para a sua volta, né? E eu lembro que aquilo despertou tanto meu coração que eu falei, bom, eu quero que Jesus volte logo para acabar com todo o sofrimento, mas como está a minha vida hoje, É né? aí que pega, né, meu amigo? É aí Exatamente. que pega, Será que né? Jesus voltasse hoje, no momento que eu estou falando para ele voltar Eu hoje, estaria será que eu salvo. estaria sendo salvo? Exatamente. E aí você vê que as palavras que Deus ele fala nessa passagem, a gente vê que a gente se encaixa nela, Sim. entendeu? Uhum. Porque ele espera, ele não tarda, né? Ele não tardará, mas ele quer esperar aqueles que ainda precisam o Sim. conhecer, Uhum. ter uma experiência melhor com Cristo, né? E aí é nisso que a gente olha para a gente hoje e fala, Uhum. poxa, eu preciso mais ter essa Exatamente. experiência. Porque assim, Osvair, eu entendi no meu coração que muitas vezes a gente tem questionamento, e é normal a gente ter os questionamentos, né, a gente ter dúvidas, né, e elas fazem parte da nossa vida, né, e as dúvidas muitas vezes elas nos incentivam a conhecer mais sobre Deus, né, conhecer mais sobre Cristo, e eu tive essas dúvidas, era uma dúvida sincera, eu orei para Deus, só que assim, eu entendi que enquanto eu estava questionando sobre a data da volta de Jesus, eu não estava me preparando para a volta dele, né? Em vez de eu me perguntar o quando Jesus vai voltar, eu deveria me preocupar, será que eu estou preparado para a volta dele? Então isso despertou Um um interesse interesse muito grande e maior. ali a partir daquele momento eu comecei a ter uma intimidade melhor com Deus, né? Não com base na minha mãe, na fé dos meus pais, mas com a base Na sua na minha fé, fé a partir exatamente. daquele momento. Naquele, onde Deus me revelou através da Bíblia e da oração, né? E nesse momento, ô Nicolas, que você começou a despertar nisso, ter esse Uhum. entendimento, você com certeza, porque é o seguinte, a gente vive uma vida confortável Uhum. sem a gente conhecer a palavra de Deus. Mas a partir do momento que a gente começa a conhecer a palavra de Deus, começa a ter confrontos, né, de caráter, confrontos de atitudes, de palavras, de olhares, de tudo que a gente faz na nossa vida. E qual foi, quais foram as dificuldades que isso teve na sua vida? Porque você está conhecendo a Bíblia, você está tendo um aprofundamento, aí começa a gerar esses conflitos, assim. Como foi essas dificuldades Com para o velho você? homem, né, pessoal? O velho Nicolas, né? Velho Nicolas, né? Cara, assim, o evangelho, ele é assim, o evangelho é algo muito impressionante. A Bíblia, né, a palavra de Deus é algo impressionante, porque quando a gente tem um coração aberto para ouvir, para entender a vontade de Deus, né? E quando a gente mergulha para saber realmente a vontade de Deus, e você estiver aberto, é impossível você não ter uma transformação, sabe? É. Então, assim, muitas coisas, quando eu comecei a abrir o meu coração para Deus, né, e por evangelho, comecei a buscar Deus por vontade minha vontade própria, não porque meus pais me obrigavam, eu comecei a entender mais sobre a palavra de Deus e isso me transformou a cada dia mais, né? Então, o meu jeito de tratar as pessoas mudou bastante, né? Isso me incentivou muito a desenvolver os meus dons, meus talentos para Deus, né? Sim. Eu lembro que, poxa, ia pra igreja, ia pro coral, cantar no coral com o meu irmão, porque eu era obrigado, né? Nossa, Mas eu isso é comecei a ir porque eu queria realmente ter o prazer de adorar a Deus, né? bom. E de pregar também, né? E o jeito que eu tratava as pessoas, né? Então, quando você está aberto para a palavra de Deus, né? Você é uma transformação, né? É a mesma coisa, por exemplo, né? Eu lembro que uma coisa que interessante, Osvaldo,
Eu vi uma pesquisa uma vez, né? Você é casado, né? Sim, Casado. casar. Eu lembro que os casais, né? Muitas vezes os casais eles se parecem, né? Tem a visão É, fala que cada vez se sim. parecem, né? Pela Vai atitude. passando mais o tempo, vai ficar mais parecido. Exatamente. Por quê? Porque tem uma convivência, né? Por exemplo, você tem uma convivência muito com a sua esposa, né? Você anda com a sua esposa ali, tá convivendo junto Sim, com ela. a gente é E muito com amigo. Deus é a mesma coisa. Quando você convive com Deus, você tem uma transformação e você começa cada dia mais, o jeito que você trata as pessoas, o jeito que você vive cada dia, isso acaba, as pessoas acabam parecendo com Deus ali, né? O Olha jeito que semelhante a ele, né? ponto interessante esse, hein? Então, assim, e a minha vida foi assim, cara. Quando eu comecei a conviver com Deus, comecei a, a ter mais experiência com Deus, de experiência de questão de ler a Bíblia, né? O pessoal vai pensar experiência sobrenatural, não, né? Mas de ler a Bíblia ali, de ter comunhão com Deus. Quando eu passei a ter isso em minha vida, eu comecei a me parecer mais com Cristo, né? O jeito de tratar Amém. as pessoas, né? Amém. Então isso foi uma transformação muito grande na minha vida e o Espírito Santo transformou a minha vida, né? Graças a Deus. E dentro, Uhum, Nicolas, dentro de todo esse contexto da sua história, uhum, desse momento que você sentiu que você começou a ter mais conhecimento sobre a palavra de Deus, você começou a ter uma transformação de atitudes e tudo mais, uhum. qual foi o ponto que você sentiu mais essa transformação na sua vida? Assim, tipo assim, ó, daqui para frente eu me sinto uma pessoa renovada, transformada em Cristo Uhum. Jesus. Ah, como eu falei, né? A questão de minha comunhão com Deus, né? Me ajudou muito, né? Comunhão com Deus, ali minha vida transformada pelo Evangelho, pela palavra de Deus, isso me ajudou muito como eu tratava as pessoas, né? Eu lembro que, assim, eu era uma pessoa muito, assim, tipo, fechada, assim, né? Tipo, não era igual meus pais também, dentro da minha casa, né? Assim, eu lembro, eu era sempre uma pessoa muito amorosa com meus pais, né? Com as pessoas Uhum. também. Mas, assim, quando você é transformado pelo Evangelho, o jeito que você trata, como eu tratei meus pais, né? De questão de ter interesse por eles, né? Do bem-estar dos meus pais, né? Dos meus amigos também, né? De buscar o interesse do bem-estar deles, isso, o Evangelho transformou isso, né, em mim, né? Então, e outra coisa também, como eu falei, né, de questão de você ter o prazer de fazer a vontade de Deus, né? Antes era o meu prazer de fazer a vontade de Deus, não tinha, na verdade não tinha prazer, né? Era tudo obrigatório, obrigado por minha mãe, né, de ir para a igreja. Mas assim, pelo transformação do evangelho, eu comecei a ir para a igreja porque realmente eu amo a Jesus, né? E nessa, Então, nessa, isso que fez a diferença, e né? nessa Do diferença, velho Nicolas para o novo o Nicolas. Vero Nicolas, e nessa diferença, ô Nicolas, você tem algum testemunho que você sentiu realmente o poder de Deus na sua vida? Sim, né? Tem um testemunho, né, do Theo Antoniel, eu tinha comentado, né? É, acho que foi da Da comportagem, né? comportagem. Para quem não sabe o que é comportagem, né? Explica aí o que que é. Explicar. A comportagem ele é um ministério, né, da Igreja Adventista, e ele está dentro é um ministério que está dentro do departamento de publicações da igreja, né? E os comportores são missionários, né? E eles evangelizam através das vendas de materiais de livros, né? Tanto de saúde física, emocional e também da saúde espiritual, né? Comportagem, ela teve origem ali com os valdenses, né? Lá na Idade Média, né? O Pedro Valdo, que era um dos comerciantes ali, um comerciante muito rico, um dia ele largou tudo, né? Para largou tudo ali, as suas riquezas, né? Para pregar o evangelho, né? Então ele foi nas casas, né? Largou tudo e ele foi, o senhor não comportou ele, os seguidores também, os valdenses, né? E eles pegavam as Bíblias, pedaços de pergaminhos, escrituras, e eles iam para aldeias, né? E eles iam, escondiam, porque naquela época nem todas as pessoas tinham acesso à Bíblia, mas também para quem tivesse a Bíblia eram perseguidas, né? E eles, os valdenses, né, esse povo, seguidores de Pedro Valdo, eles pegavam um pedaço das escrituras, né, da Bíblia, eles escondiam debaixo das suas vestes, né? E eles iam nas casas das pessoas para vender, como mercadores, né, vendendo panelas, mas Aham. no final eles apresentavam pedaços dessas escrituras da Bíblia, né, para vender para as pessoas. Ó, tô Le- vendendo aqui joias, ouro, né, mas eu tenho Aham. aqui algo muito mais precioso do que joias e ouro, né? Tem aqui Sim, um pedaço da Bíblia, as escrituras, né? olha E só. aí eles vendiam. E aí, através disso veio os comportores, né? Os seguidores de Lutero também comportavam. E hoje a Igreja Adventista, ela utiliza desse ministério
para evangelizar através de livros, né, de literaturas. E através desse ministério, pessoas, né, elas conseguem se manter, tem os comportores efetivos, né, que vivem disso, né, da comportagem, e também tem os comportores estudantil que, através das férias, eles vendem esses materiais para puxar os seus estudos, né. Bacana. E aí, um dos minha experiência na comportagem, né, eu estava comportando agora em Guaratinguetá, né, nas minhas férias, e uma vez eu estava batendo em uma casa, na verdade várias casas, aí eu bati em uma casa e era uma casa que tinha um portão bem pequeno, né, um muro bem pequeno também, e como eu sou alto, né, é que você não tem ideia como eu sou alto, mas eu lembro que a minha cabeça Qual aparecia, a assim, altura sua? tem 1,89, se não me Alto, engano, alto. 1,89, quase 1,90, né. E aí minha cabeça estava aparecendo assim lá fora e eu vi uma moça ali no, na arinha, né? Na área ali, tipo, dobrando ali uns lençóis, né? Dobrando ali uns tapetes e tal, ali. Ela tava dobrando roupa, né? Eu não lembro direito que ela tava dobrando. E aí eu chamei ela, né? Falei, oi, tudo bem? Aí ela tomou um susto, olhou para trás, e aí eu fiz a minha abordagem, né? A gente faz a abordagem ali, né? Antes da gente dar a oferta. A oferta é quando você apresenta os materiais, né? E aí eu ali fiz a abordagem, né? E eu tinha marcado eu marquei uma visita com ela, né? Às 3 horas, né? Falei, ó, eu perguntei para ela, ó, estamos realizando um projeto aqui, um trabalho de saúde, né? Onde já visitei vizinhos aqui da senhora, e como a senhora é uma pessoa importante, eu não poderia deixar de visitar a senhora também, né? Uhum. E aí ela falou assim, não, volte aqui umas 3 horas e tudo bem, volte às 3 horas, que o meu marido vai estar aqui, e aí eu quero que você converse com o meu marido também. Eu falei, não, tranquilo, volto aqui às 3 horas da tarde, na hora de manhã. E aí eu voltei às 6 horas da tarde. Aí, antes, né, das 3 horas da tarde, de ter voltado na casa dela, eu tinha descido uma rua atrás da casa dela. E aí, quando eu tava batendo em outras casas, eu tava descendo essa rua, eu encontrei essa mesma mulher. E aí ela tava com 2 sacolas, né? E ela falou assim, ó, Nicolas, volta lá na minha casa, viu? Comprei aqui pães, né? Comprei um monte de coisa aqui, um lanche aqui pra gente comer junto, né? Olha só. E aí eu falei, poxa, legal, né? Tipo, porque eu normalmente, né, pra quem é comportor, você bate Céu. umas cartas e pessoas falam assim, não, volta aqui depois, mas é mesmo pra descartar você, Descarta né? você, é. Porque não quer, não tem interesse, né? Mas ela não, vi que ela realmente queria me receber, né? E eu falei, não, tudo bem, eu vou voltar aqui às 3 horas e eu vou visitar a senhora e o seu marido, né? E eu vou apresentar o meu projeto pra senhora, né? Que vale Sim. pontos pra minha bolsa de estudos. Uhum. E aí, beleza, eu fui almoçar, depois deu as 3 horas. Eu fui lá, voltei. Voltei às 3 horas, entrei na casa dela, né? Ela me recebeu, ela e o marido dela, muito simpático, gente boa demais. E aí dei a minha oferta, apresentei meus materiais, né? Aí eu vendi esses materiais, e aí eu fui lá, tomei um lanchinho com eles, né? Tanto com ela e com o marido. Faz uma visita, consegue ofertar, consegue finalizar a Vender venda e e tem um ainda tem o lanchinho lanche ainda. ainda, É exatamente, maravilhoso né? isso aí. Isso é maravilhoso, né? Se E aí, fosse tudo assim, hein? exatamente, né? Rapaz. E aí eu fiquei feliz, né? Poxa, vendi e tal, né? E deixei ali com a literatura, né? E a gente sabe, né? Que as literaturas têm uma mensagem importante por trás dela, né? Sim. Tanto a mensagem de saúde, mas também mensagem espiritual, da volta de Jesus, né? Do Aham. Evangelho, né? Da Exatamente. Bíblia, da Palavra de Deus, né? E aí teve o lanchinho e tal, aí no final do lanche eu li um texto bíblico com ela, fiz uma oração com ela também, né? Com o marido dela. E aí no final ela revelou algo pra mim, ela falou assim, Nicolas, eu quero falar algo pra você. Ela foi perto do marido dela também. E eu achei muito estranho. Falei, não, tudo bem, pode contar, né? E aí ela falou o seguinte, Nicolas, eu não sou muito de receber pessoas, mas eu te recebi porque um dia antes, essa noite, essa madrugada, eu tinha sonhado que eu tinha recebido uma pessoa muito importante. E essa pessoa é um seminarista. E ele parecia um padre, né? E Aham. era uma pessoa muito parecida com você. Nossa. Muito parecido com você. Eu nunca te vi na minha vida. Mas eu sonhei com uma pessoa muito semelhante a você. E quando eu vi você lá no portão, eu tomei um susto. Porque eu lembrei lá do meu sonho, que eu tinha visitado, que eu tinha sonhado um dia antes. Né? E ela é católica, né? E ela disse que até pensou que era um padre, né? Que eu tinha uma cara de É, padre, né? ó, Mas assim, eu vejo que Deus partiu do conhecido pro desconhecido, né? sim. Então, eu falei pra ela, não sou padre, né? Mas eu sou estudante de teologia, né? Para ser futuramente um pastor, né?
E eu sei que aquele sonho, Deus, tenho certeza que o Espírito Santo fez com que ela sonhasse, tivesse aquele sonho, né? Uhum. Para que ela pudesse me receber. O Espírito Santo abriu as portas para que ela pudesse me receber e assim ela pudesse conhecer a mensagem do Evangelho, né? Então, eu vejo que o Espírito Santo preparou ali para abrir as portas, né? Você vê que a bênção de Deus, ela vem completa, né? Sim, com Veio até com o certeza. lanche depois, né? Lanche, né? E aí teve a Deus deu a venda também. visão, deu a bênção, né? Aham. Ela confiou. Você vê que a pessoa, quando Deus, ele realmente, ele mostra para as pessoas algo definitivo para elas, né? Deus se revela de formas diferentes na Uhum. vida das pessoas. E Deus, ele se revelou através desse sonho que ele deu para tanto ela ser abençoada com o material que ela recebeu, Uhum. e tanto também abençoar você, Sim. né? E também você segurar esse testemunho que você tem e mostrar para as outras pessoas que Deus cuida de Uhum. cada um de nós de maneira que a gente nem imagina, Exatamente, né? né? Cara, Deus cuida de cada detalhe, sabe? Assim, eu sou uma pessoa, como eu falei quando era pequeno, né? Por mais que eu era uma pessoa muito elétrica, né? Quando era pequeno, mas eu era uma pessoa muito tímida, sabe? E eu sempre fui tímido, assim, com pessoas, pessoas desconhecidas, sabe? E de estar lidando com pessoas desconhecidas, de estar conversando, entrando nas casas dela, né? E, tipo assim, E eu sempre, né? Eu não sei se vai partir para essa pergunta, né? Mas eu lembro que quando eu senti um chamado de Deus no meu coração de fazer teologia, de me tornar um pastor, eu sabia que pastor tem que lidar com pessoas. Eu deveria É, tirar essa timidez, esse timidez. medo de falar com as pessoas, de lidar com as pessoas, né? E, e assim, mas é uma coisa que eu sempre coloquei no meu coração. E eu falei bem para Deus: Deus, eu sou tímido, sim, mas eu quero ser usado por ti. Eu estou à disposição de pregar o teu evangelho, né? Aí sim, Cara, Deus cada dia mais foi me capacitando, né? Tirando os meus medos, né? Tirando ali a sim, minha timidez, né? E me ajudou a me desenvolver, de lidar com as pessoas, né? E aí, quando vocês colocam à disposição, mesmo em meio às suas limitações, cara, Deus abre muitas portas. ah, com certeza. Deus, ele usa você, ele pode usar cada um de nós. Tem muitas pessoas que é gago, tem dificuldade para conversar, né? Igual Moisés, né? Poxa, sou pesado, né? De Palavras, é. palavras, né? Acho que ele era meio brutão, né, de falar, É, né? e Deus falou assim, ó Moisés, quem fez a boca do homem, né? Quem Aham. fez o surdo, né? O mudo, quem vê, enfim, né? Todos conhecem a passagem. E, cara, Deus, você colocar à disposição, Deus te chamou, e você se colocar à disposição de Deus, pode ter várias limitações, mas Deus pode te usar poderosamente para alcançar muitas pessoas. Sim, Basta apenas você querer e colocar-se à disposição de Deus. é claro, eu entendo Uhum. perfeitamente isso, porque ainda vou ainda vou contar a história, né? Um dia eu vou contar uma história do testemunho sobre esse canal, Uhum. né? E como que Deus ele usa, é só você realmente estar disposto a fazer a obra de Deus e ele coloca os meios, né? Uhum. Mas não só eu e você está aqui, a gente batendo papo, que a gente também Uhum. tem o nosso querido Antoniel, Antoniel. que ele tá ali só de olho na gente, mas ele também participa com a gente. Antoniel, você tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade de saber sobre o Nicolas, que tem aí tanto um menino tão jovem, cheio de energia e Uhum. disposto aí a fazer a obra de Deus? Ô, Nicolas, eu gostaria de te perguntar, Uhum. com certeza você já tem assim um ministério que é o ministério de servir a Deus, né? Uhum. E eu quero te perguntar assim, que conselho você dá para as pessoas que têm o desejo de trabalhar na obra de Deus? Independente de qual seja o lugar, qual o conselho que você dá para as pessoas? Às vezes há pessoas que querem trabalhar para Deus, mas falam assim: ah, Senhor, não vai dar certo, eu estou desanimado, eu não consigo. O que você diria para essas pessoas? Uhum. Muito obrigado, Antoniel, pela pergunta. Olha, como eu tinha comentado, né? Se você tem realmente o desejo e você sente o chamado de Deus no seu coração, né? Algo aqui que eu vou deixar bem claro, né? O João até tinha comentado isso antes, né? Há É, um tempo atrás. Para você ser chamado por Deus, não precisa de nada sobrenatural para ser para você, nada. né? Nada. Eu respeito, né? Igual, por exemplo, eu faço teologia, né? Eu sei que tem muitas pessoas, né, para ser pastor, né? Eu sei que tem muitas pessoas, tanto na minha sala também, que teve sonhos, né? Teve, enfim, sonhos, teve
experiências sobrenaturais, né? Alguém E vinha alguma brisa branca, tipo fantasma, aparecer para ela? Ou tem muitas não? pessoas que foi sonhos, né? Tipo, do nada uma pessoa fala, ó, você tem que ser pastor, né? Vejo você uma pessoa, um pastor, enfim, muitas coisas Ah, é o sobrenaturais. que mais tem, É viu? o que mais tem. Já me falaram isso. Nossa, você prega bem, você Uhum, tem boa comunicação, você tinha que ser pastor. E teve um dia que eu me encanei com isso aí uhum. eu fui Claro atrás. que isso também é uma confirmação, É, o chamado, sim, né? sim, E assim, não nego isso, essa sim. Aí eu experiência, fui né? atrás Uhum, para ver. E, cara, eu vou falar pra você, acho que. Eu uhum, acho que não era a minha vocação. Por uhum. mais que eu poderia ter alguns atributos, Sim. né? Uhum. Talvez Deus não queira me usar esses atributos nos lugares que eu estivesse, né? Uhum. Mas eu admiro muito quem é pastor. Sim. Uhum. Demais. Mas assim, tipo, como eu falei, né? Não precisa de nada sobrenatural, mas se você vê e no seu coração, opa, desculpa, no seu coração, que Deus está te chamando para você viver o evangelho, viver a serviço dele, basta apenas você colocar à disposição de Deus. Basta Exatamente. apenas você colocar à disposição de Deus, mesmo em meio às suas limitações. Ele vai te usar poderosamente, né? Mas tá bom. E assim, não. O desânimo, ele faz parte, igual vocês me veem aqui, mas eu também tenho desânimos, tenho as minhas limitações, né? As minhas dificuldades. Mas assim, dentro do meu coração, o Deus ele colocou um propósito, né? De que eu preciso continuar firme, né? Perseverante, porque tem muitas pessoas que precisam ser alcançadas. Ô, Então, o conselho que eu dou, Antoniel, é a pessoa se colocar à disposição de Deus, né? Orar, né? Buscar o poder do Espírito Santo, né? Isso é o principal, né? Para você fazer o trabalho de Deus, você precisa ter o poder do Espírito Santo, né? Porque não é eu, Nicolas, não é você, ouvinte, ou qualquer um de nós aqui, que vai transformar as pessoas. Não, é o Espírito Santo. Nós somos apenas um instrumento, né? A amém. serviço de Deus. Deus vai nos usar, né? Mas o Espírito Santo, a gente precisa ter o Espírito Santo, né? Então, colocar à disposição, ter o Espírito Santo, buscar o poder do Espírito Santo e continuar firme, né? Continuar firme e ter a certeza de que as dificuldades existem, vão ter dificuldades, mas no final a gente sabe que a chegada vai valer a pena, né? Porque é nos caminhos mais difíceis Deus nos dá os calçados mais fortes. Então, por isso que a gente precisa continuar firme, perseverante, não desanimar e entender que Deus nos chamou para a obra e Deus nos chamou para que a gente tenha êxito na sua obra, né? Amém. Ô, Nicolas, eu queria te perguntar, já indo logo daqui a pouco Uhum. pro final, é, você consegue ter um comparativo de quem era o velho Nicolas lá atrás, que não se interessava muito pelas questões divinas, e o Nicolas após a transformação em Cristo Jesus? Você consegue identificar e você consegue mensurar esse comparativo? Como eu falei, né? Eu tinha comentado, né? Assim, o evangelho nos transforma muito, né? Então tem que ter uma diferença entre o velho Nicolas e o Nicolas hoje, né? É, Então, o Nicolas de antigamente, como eu falei, não era o Nicolas que não tinha o prazer de fazer a vontade de Deus, né? Que ia por obrigação. E a minha fé era baseada na fé dos outros, né? Mas hoje o Nicolas de hoje é um Nicolas que teve uma experiência própria com Deus, né? É um Nicolas que tem a comunhão com Deus porque ama realmente Jesus. Não se baseia na fé dos outros, mas se baseia naquilo que está escrito na fé, na sua própria fé, né? Então, esse é, eu acho, o principal diferencial, não se baseando na fé dos outros, né? Não, assim, baseando na experiência dos outros, mas é o Nicolas que teve sua experiência com Deus, né? Que tem uma comunhão com Deus não porque os outros te obrigam, né? Não porque os outros falaram, não, mas é porque eu tenho a minha fé, eu tenho essa comunhão com Deus porque realmente eu quero, né? E porque realmente eu me amo, sou apaixonado por Jesus, né? até mesmo porque a salvação ela é É individual, né? individual, sim. Então você não pode Uhum, basear a sua fé nas pessoas. Igual exatamente. você falou, tem que ter a Uhum, sua própria fé, porque se a fé da pessoa ela acredita nisso, uhum, então se você se baseia na fé dela, se ela tiver errado na fé sim. dela, Uhum. você vai se perder com ela. Sim, e assim, como eu Então, falei, né? Estou muito tempo na igreja, né? Desde 2 anos ali congregando na igreja, né? E de idade ali, e a minha fé sempre é baseada na fé da minha mãe, né? Minha mãe, poxa, me obrigava a ir para a igreja, né? Eu via minha mãe tendo comunhão com Deus através da Bíblia, tal, da oração.
E eu nunca tive essa experiência, né? Só que aí depois que eu comecei, eu senti que o Espírito Santo, eu vi ali que o Espírito Santo, na verdade não precisa sentir, né? É porque é o correto, né? Sim. Quando eu vi que o Espírito Santo mostrou que é o correto, de ler a palavra de Deus, né? De ter a comunhão com Ele, né? Na oração, de estar ali em comunhão com Ele, eu comecei a passar a ter comunhão com Deus por através do que Ele me mostrou, a verdade que Ele me mostrou, né? Uhum. Então eu comecei a andar com minhas próprias pernas, né? Não pelas pernas da minha mãe, né? Comecei a ir para a igreja porque para ter um encontro real com Deus, não porque minha mãe me obrigava, né? Ela ensinou o bom caminho, né? Então isso foi o fundamental, né? Eu tive minhas próprias experiências com Deus, né? Sim. Então isso que me ajudou muito e eu acho que a compara e como você perguntou, né? Essa comparação entre o velho Nicolas e o Nicolas hoje atual, essa diferença, eu acho que essa principal foi a principal diferença que eu noto. Tem várias, né? E hoje Mas eu hoje vejo tá bem melhor? hã? Hoje o Nicolas é bem melhor do que o Nicolas Claro, passado? certeza, né? A gente, assim, nós como cristãos, a gente precisa melhorar cada dia, né? Tem Sim, que desenvolver cada dia. sim. Então, o Nicolas de hoje, na verdade, o Nicolas de amanhã precisa ser melhor do Nicolas que o Nicolas de hoje, né? Exatamente. Então, assim, a gente... Claro que nós não somos perfeitos, nunca a gente vai chegar a essa perfeição, né? Não. A gente vai chegar a essa perfeição quando Cristo nos transformar ali, né? Essa perfeição completa, né? Sim. Mas a gente precisa se desenvolver cada dia, tornar a pessoa cada dia melhor, tanto na comunhão com Deus, mas também no modo que a gente trata as pessoas, né? Como na sociedade também, né? Então isso é fundamental. Então essa acho que acho que essa é a principal diferença assim que eu vejo, né? Maravilha. Que não se basear na fé dos meus pais, né? De não ter comunhão com Deus por obrigação, mas ter comunhão com Deus porque eu sei que é verdadeiro e porque isso é bom para mim e porque Jesus, ele nos pede, né? Para que a gente tenha É, comunhão com ele, né? é isso aí. Então, isso que é o principal. Nicolas, eu queria te agradecer muito demais por você estar aqui. É, esse papo que eu tive com você aí, seu testemunho que você deu, você contou a sua história, é muito interessante a gente saber que existem pessoas que mesmo que tenha uma base cristã, como você teve, ela precisa passar pelo processo de transformação, Sim, né? uhum, Não é porque a pessoa eu sou adventista de berço, assembleiano de berço, não uhum, importa a denominação. Mas se ela não tiver no caminho, no trajeto dela, se ela não passar por uma transformação, é a mesma coisa que nada. sim, Ela uhum, está seguindo uma igreja, uma religião em vão, né? Então, mas eu queria te agradecer demais por estar aqui com a gente, tá? uhum. Foi um grande prazer te receber aqui. E, cara, eu vou te fazer duas perguntinhas que eu faço para todo mundo que está Claro, né? aqui, tá? Então, eu queria agradecer, né, pelo convite também e muito obrigado aí pela oportunidade, né, de estar aqui, né, testemunhando, conversando também, batendo um papo, né? Legal, cara. E que Deus te abençoe grandemente, né? Foi um prazer muito imenso estar aqui com vocês. Obrigado. Fico muito feliz em ouvir Uhum. isso de você. Pergunta primeira. Opa, claro. Qual o maior medo que você tem na vida? Cara, a gente tem vários medos, né? Mas acho que o principal medo é de eu não estar no céu, né? Assim, a gente aceita a Cristo, né? Mas assim, a nossa vida, né? Ela, assim, tem as recaídas, né? Sim. Mas assim, eu acho que de não estar na eternidade eu acho que é um dos maiores medos, né? Meu maior medo, assim, né? E eu, assim, claro, nunca oro, né? Porque assim, Paulo fala, né, que aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? A Senão, nossa vida é falha, a gente tem a natureza pecaminosa, né? E muitas vezes isso pode, da gente não manter a nossa comunhão com Deus cada dia, todo dia, isso pode fazer a gente cair, né? E sim. desistir. Então, e futuramente, né, consequentemente, perder a eternidade. E claro que, obviamente, então, que o seu maior sonho é... Tá na eternidade no céu, né? Com a minha Exatamente. família, com as pessoas que eu amo, né? Legal, Então, cara. por isso que cada dia mais isso é um dos meus maiores incentivos, de continuar buscando a Deus, né? De Uhum. continuar buscando ali a palavra dele em minha oração também, através da Bíblia, né? Então, acho que isso me fortalece bastante para alcançar esse sonho, né? De estar na eternidade. Não por mérito meu, mas por Sim. mérito de Cristo, né? Mas agora vamos... A gente sabe que como cristão a gente tem um sonho de estar no céu, né? E o sonho terrestre? Eu tenho um sonho
muito barato. Opa, qual que é o sonho aí? Eu tenho sonho de pular de paraquedas, meu amigo. Pular de paraquedas? É, Olha só, eu aí, só que vejo, eu vejo aquela. Não, claro, eu tenho sonho de ver sabia que aqueles. um dos meus medos é o medo de altura, né? Ah, Então, já é alto, pô, não pode ter eu mediatora. tenho medo de altura, então acho que eu não teria coragem de pular de paraquedas, né? Cara, eu vejo assim, eu vejo alguns os caras filmando, sabe, assim, aquela Uhum. coisa assim. E eu falo assim, meu, eu queria estar lá no ar, pulando assim, porque a Bíblia diz que nós seremos como os anjos, né? Nós iremos voar, nós iremos Uhum. ir de um planeta para o outro, conhecendo, contando a Uhum. história de como é que foi a vida aqui na Terra, como é que você conseguiu. E eu fico pensando, falei, poxa, eu quero viver essa experiência agora, pelo menos de voar, né? Assim, tá no alto, assim, vendo aquela imensidão que Deus criou sobre a Terra, né? Uhum. Mas e você, cara? O sonho terrestre aí? Ó, meu sonho terrestre, cara, é de me formar, né? Me formar ali e tá atuando, né? Como um pastor, né? Atuando ali e pregando o evangelho, né? Ter a minha família também, acho que é um dos meus maiores sonhos, né? Aham, E cada dia mais, assim, através do meu ministério, alcançar muitas pessoas para Cristo, né? maravilha. Então, assim, acho que esse é um dos maiores sonhos meu terrestre, né? Ver pessoas se entregando a Jesus, né? Uhum. E, assim, eu acho que isso que é legal. Porque, assim, a gente vê que Jesus ele poderia confiar essa missão para pessoas, seres perfeitos, como anjos, né? Sim, Para, eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui nessa terra, talvez, com certeza tem, né? Pessoas muito mais habilitadas do que eu, né? Pessoas melhores do que eu. E Jesus também confia essa missão de pregar o confia. evangelho. Mas, poxa, eu sou uma pessoa, um dos menores, pior pecador, E né? escolheu você, né? Cheio de limitações. Mas ele Mas eu capacita, sinto né? que Deus me chamou para Amém. também estar pregando o evangelho dele. Então, isso que me chama muita atenção, né? Deus poderia confiar em anjos, né? Pessoas perfeitas, seres perfeitos. Mas Deus confiou em nós, seres humanos. Tanto a mim, tanto a você, ao Antoniel aqui também, qualquer pessoa aqui. Deus ele confiou a cada um de nós, mesmo em minhas limitações. Amém, cara. Então, acho que esse é um dos maiores sonhos e um dos maiores privilégios, né? Mesmo em minhas limitações, nós sendo pecadores, Deus confia nessa missão, lá na eternidade, ver pessoas entregando a Jesus, pessoas lá na eternidade, no céu, te agradecendo, porque um dia você testemunhou do amor de Jesus para elas. Então, Você acho que acha, esse é um dos maiores privilégios. sabe, o meu maior sonho que eu tenho também, eu não tinha esse sonho, mas a partir do momento que Deus me abençoou com essa questão do canal Testemunhar, Uhum. eu penso que se eu conseguir chegar lá no céu, e eu quero estar lá, sabe? Uma das minhas maiores realizações, claro, além de abraçar Cristo, a conhecê-lo pessoalmente, Uhum. vai ser alguém tocando meu ombro E e dizer assim, agradecendo. cara, aqueles testemunhos que contava lá do Uhum. seu canal, junto com o Antoniel, Uhum. abriu os meus olhos através da bênção que Deus fez, né, o Espírito Santo, através do canal de vocês, e eu consegui enxergar a verdade, Uhum. sabe? Porque a gente, ô, Nicolas, nós como pessoas que levam a mensagem de Deus, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que levar a mensagem de Deus como uma semente, Uhum. né? Como uma semente. A semente fica plantada lá no coração da pessoa, mas é o Espírito Santo de Deus, né? Ele que Uhum. vai fazer brotar e germinar uma linda flor, uma linda árvore que vai dar muitos frutos, né? Então, esse é algo muito, muito importante na vida do cristão para ele Sim. poder fazer. Isso, cara, é a coisa mais linda, né, É mais cara? De linda, né? você, poxa, imagina, né, a pessoa te cumprimentar, né? E falar assim, olha, eu conheci o evangelho através do seu canal no Nossa, vai podcast, ser, né? ó, me arrepia, Cara, vai velho. ser a coisa mais linda, né? Então, cara, isso que é maravilhoso, né? Como Deus ele é maravilhoso. Além de nos salvar, ele confiar em seres humanos para que possa alcançar pessoas, pecadores assim como nós, né? É isso aí. Frágeis, vulneráveis, né? E Deus está confiando essa missão para cada um de nós. Mas, cara, para finalizar então, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali, para sua câmera, e Uhum, você deixasse uma mensagem para as pessoas que precisam aceitar a Jesus. uhum. Bom, eu não te conheço, né? Eu não sei quem é você, a pessoa que estiver me acompanhando. Eu não sei quem é você, eu não conheço a sua história, né? Mas algo que eu posso garantir para você é que você é uma pessoa muito querida, muito amada por Deus. Jesus está muito próximo de voltar.
Talvez o seu questionamento é o mesmo questionamento que eu tinha antes, né? Senhor, por que o Senhor ainda não voltou? Por que o Senhor ainda não acabou com as doenças, não acabou com a dificuldade que existe nesse mundo? Talvez essa seja o seu questionamento para Deus. Mas, como eu falei o texto, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, que o Senhor não retarda sua promessa como alguns julgam ser demorada, mas pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhuma pessoa pereça, mas que todos cheguem a arrependimento. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque talvez você ainda não se entregou a Ele. Porque Jesus sabe que se Ele voltasse hoje, talvez você não estaria na eternidade. Então o meu conselho e o meu recado para você é: aproveite a oportunidade que Jesus está dando para você. Se você está vivo hoje e acompanhando esse podcast, é porque Deus está te chamando para que você possa entregar a sua vida, para que assim você possa ter sua vida transformada. Esse mesmo evangelho que um dia me transformou, o mesmo evangelho que transformou um dia o Ivair, esse mesmo evangelho vai transformar você. Então Deus, Ele quer te salvar, Ele quer voltar, mas Ele está esperando a sua resposta. Então, aproveite essa oportunidade, entregue a sua vida a Deus. Eu tenho certeza que vai ser a maior bênção, a maior decisão que você vai tomar na sua vida. Então aceite Jesus como seu Salvador. Isso aí, Nicolas. Obrigado aí. Maravilhosa mensagem aí, forte, Uhum. né? E, cara, deixa aí então um seu abraço para quem você quiser, para sua família. Também deixa seu Instagram para a galera poder seguir Claro. você. Bom, eu queria mandar um abraço, um beijo para minha mãe. O nome dela é Kátia, né? Kátia. A minha mãe. E o meu pai, né? Chamado Eliseu. Queria mandar um abraço para ele também. E dizer que eu amo muito eles também, meus irmãos, né? O Thiago e o Diego também. E eu queria mandar um abraço para vocês e estou orando por vocês, né? Para que vocês continuem firmes aí na caminhada cristã e que vocês nunca desistam de Cristo, né? E eu também pedi, né? Na verdade, mandar um abraço aí, né? Para os meus familiares, meus primos, né? Minhas tias também, né? Não tem como eu falar o nome aqui, né? É muitas pessoas, Muita senão gente. vai ter o programa, Só vai de nome. estender bastante, mas queria mandar um abraço aí para vocês, meus familiares e principalmente também para meu pai, minha mãe e meus irmãos, né? São pessoas que eu amo muito e eu sempre oro por eles, né? Então, que eles continuem firmes, né? E não desistam de Jesus. E esse é das orações um recado que eu mando para eles, né? É isso aí, cara. E Nicolas, qual que é o seu Instagram, cara? Fala aí pro Opa, pessoal pra esqueci de seguir aí. falar o meu Instagram, mas meu Instagram tá @nick, né? N2I CK underline Muniz, Muniz com Z no final. Esse é o meu Instagram. Ali tem o meu Instagram ali, você pode acompanhar também ali as minhas fotos ali, né? Nos passeios, né? O ministério também. E segue lá, se você puder Segue o que nosso Deus... canal. E o canal também, né? Testemunhar, né? Isso é importante também. Não pode esquecer de seguir e se inscrever nesse canal também. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a você que esteve aqui conosco até esse momento, ouvindo a história aí do Nicolas, uma história maravilhosa. E desde já eu peço para você deixar o seu like. Não esquece de deixar isso, fortalece bastante para que o YouTube consiga entender que nosso canal é um canal de relevância e consiga levar para outras pessoas também mensagens maravilhosas, histórias como assim como a do Nicolas. Também, se você gostou dessa história, se gostou da história do Nicolas, compartilha com a sua família, compartilhe com seus amigos e que Deus te abençoe. Muito obrigado por tudo. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Já se inscreve agora, porque tem muita história para a gente poder apresentar aqui. Tá bom? Um grande abraço a todos e muito obrigado.